Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 3 do curso de Power BI módulo básico ou fundamental. Então, nesta aula, nós vamos conhecer um pouquinho do ambiente do Power BI. E para este curso, eu vou estar falando dos recursos da versão mais nova do Power BI. Então, vejo que aqui nesta tela nós podemos verificar qual é a versão, está aqui o número da versão e a data. Então, é uma versão recente de dezembro de 2022. O Power BI, como é um aplicativo relativamente novo, ele já sofreu várias atualizações. E isso é bastante comum porque os profissionais estão sempre trabalhando em melhorias do aplicativo até ele chegar a um certo nível de estabilidade, tá? Então, para quem não sabe qual é a versão do seu Power BI, é só vir aqui no menuzinho Arquivo e clicar nesta opção Sobre. E ele vai mostrar esta janelinha com os dados da versão, ok? Bom, então sobre o ambiente do Power BI, nesta última versão foi aumentado o número de guias, tá? Então, aqui na guia, a página inicial é onde eu vou obter recursos como a obtenção de dados, tá? Então, vejo que aqui nós temos um grupo grande chamado dados, tá? E dentro desse grupo nós temos várias opções de fontes de dados, tá? Então, eu posso clicar aqui e obter dados de uma pasta, de um SQL, que é um banco de dados, certo? Eu posso obter dados de texto e assim por diante. Fora essas opções, nós temos alguns atalhos. Então, por exemplo, se os meus dados vão ser alimentados através de pastas do Excel, eu posso estar utilizando este atalho, tá? E assim por diante, certo? Neste último ícone, nós vamos ter as fontes recentes. Então, o Power BI faz uma estatística daquelas fontes que eu mais utilizo e vai relacionar aqui neste ícone, tá? Posteriormente, eu tenho a opção de transformar os dados, então eu já importei, depois eu posso utilizar esta opção para fazer uma transformação, ok? Aqui nós temos algumas opções de inserção, tá? Cálculos, vejo que essas opções de cálculos estão desabilitadas, porque eu preciso já ter dados importados aqui, ok? E também opções de confidencialidade e de compartilhamento. E depois, nas demais guias, o que nós temos? Então, na guia inserir, eu vou encontrar todos os elementos que eu posso estar inserindo dentro do meu Power BI. Nós vamos ver alguns com mais detalhes posteriormente, tá? Na guia modelagem, eu vou encontrar os recursos para criar a modelagem dos meus dados. Então, vejam, eu vou primeiro importar esses meus dados e depois eu vou efetuar uma análise, uma modelagem desses dados, tá? Na guia exibição, eu vou encontrar as opções de exibição do meu aplicativo. Então, aqui eu encontro temas diferenciados, layouts e assim por diante, ok? Na guia ajuda é a ajuda do Power BI e as ferramentas externas, onde eu tenho o DAX Studio, ou seja, quando eu for utilizar a linguagem DAX para criar as minhas situações, ok? Bom, fora as minhas guias, eu também tenho um menu arquivo, onde eu vou encontrar as opções de salvar o documento, de importar um novo documento, de obter dados também por aqui, de abrir um novo documento e assim por diante, tá? Mais abaixo da faixa de opções, deixa eu voltar aqui para a guia página inicial. Mais abaixo da faixa de opções, eu tenho esta área de trabalho, vamos dizer assim, tá? E nessa versão 2022, a gente pode notar que foi inserido alguns atalhos, tá? Então, por exemplo, eu posso clicar aqui para importar dados do Excel, para importar do banco SQL e assim por diante, certo? Ao lado direito deste painel, desta minha área de trabalho, eu tenho
esses 3 painéis. O primeiro é referente aos filtros, que nós vamos ver mais tarde como funciona. No painel central eu tenho as opções de visualizações. O que seria isso? Seria as opções que o Power BI nos fornece para criar os nossos relatórios, criar as nossas visualizações, certo? E mais à direita eu tenho o painel Campos, que vai onde vai ser mostrado os campos dos dados que eu carreguei anteriormente, certo? Além disso, bem na esquerda aqui eu tenho alguns atalhos que a gente vai utilizar em diferentes momentos dentro do Power BI, tá? Então, o primeiro é onde nós estamos posicionados, que é o relatório, ou seja, eu vou iniciar fazendo uma importação de dados, utilizando ou me posicionando neste local, certo? Depois eu tenho a área do meu modelo, ou seja, clicando aqui, ele vai me mostrar os dados que eu importei, as tabelas que eu importei, e eu vou poder trabalhar nesses relacionamentos entre tabelas, mas não se assustem que a gente vai ver isso posteriormente. E depois que eu faço, então vejam, o primeiro passo é a importação dos meus dados, tá? O segundo passo é estabelecer quais os relacionamentos que uma tabela de dados vai ter com a outra. E posteriormente eu vou poder visualizar esses dados aqui neste ambiente e estar trabalhando com esses dados, criando campos, modificando campos existentes e assim por diante, certo? Então, este é o ambiente do nosso Power BI. Além do mais, né? Então, além da faixa de opções e esse ambiente que é composto por esses painéis, nós temos aqui embaixo também a nossa barra de status, certo? Onde nós podemos, assim como a gente já faz no Excel, criar guias. Então, ele sempre vai iniciar o Power BI com uma guia que ele chama de página 1, e eu posso ir acrescentando páginas no meu relatório conforme a minha necessidade, certo, pessoal? Então, essa é uma explicação assim bem geral do nosso ambiente de trabalho do Power BI. Nas próximas aulas, nós vamos começar a entender cada um desses ambientes, ok? Então, até a nossa próxima aula.